Nos meus pacientes, né, eu avalio, obviamente, em conjunto com o pediatra que está acompanhando a criança, alguns casos que a gente possa, naquele momento, suspender um pouquinho o uso, até, né, que a criança estabilize, que esse intestino desinflame, que a gente consiga voltar, né, a ter uma parede saudável do intestino, para que depois eu vou entrando, gente. E essa aqui é uma outra dica que eu vou dar para vocês, super importante. Eu quero saber depois se vocês gostaram dessa dica e se vão aplicar. Coloca aí no chat para mim se vocês gostaram dessa dica que eu vou dar agora e se vocês vão aplicar. Tudo na criança alérgica, a gente tem que ir com cuidado, né? O ideal é que a gente não comece com a dose final inteira de uma vez. Então, a gente começa aos pouquinhos. A gente começaria dando uma gota por dia. Se você vai aumentar o número de gotas, fracione essas gotas ao longo do dia. Também é uma excelente dica para não ter uma sobrecarga de ferro no intestino, podendo assim causar maiores efeitos colaterais. Então apliquem essa dica aí, principalmente para o suplemento de ferro, que é sucesso. Porque muitas vezes a criança não tolera a dosagem total, lembrando, né, que foi aquela primeira dica lá que eu dei para vocês, que tem que ver se a prescrição está correta. Quantas e quantas vezes aqui eu já peguei prescrições 5 vezes acima do que a criança necessitava, 3 vezes acima do que a criança necessitava. E é claro, ela vai ter mais chance de efeito colateral. Então a dose tem que estar correta, o ferro tem que ser limpo de leite e outras proteínas que a criança reaja, e a dose ela tem que ser fracionada e tem que ser iniciada aos poucos, até chegar à dosagem correta, porque a gente tem que avaliar até onde a criança tolera esse ferro, porque muitas vezes ela não tolera a dose completa, mas ela tolera uma parte dessa dose, e aí a gente vai evoluindo aos pouquinhos na medida que essa criança tolere. Pode ser, gente, eu já tive caso de pacientes que estavam com anemia instalada, tinham um quadro de anemia leve ou moderada instalada, foi prescrita, porque aí sim necessita-se de uma dose maior de ferro. Então, quando a criança tem anemia, a prescrição não é mais 1 miligrama por quilo, já chega de 3 a 6 miligramas por quilo, é uma dosagem alta. E aí, muitas vezes, a criança não tolera todo esse ferro via oral, causando ali muita dor, muito desconforto, muco, sangue nas fezes, diarreia, piorando todo o quadro clínico da criança. Então, muitas vezes tem que ser considerado dar esse ferro para quando tem anemia instalada, tá, gente? Dar esse ferro não via oral, mas via endovenosa, porque o ferro só vai agredir o intestino se vier via oral. Sendo endovenoso direto lá na veia da criança, não teria esse risco de causar esse tipo de efeito adverso, mas é claro, né, gente, esse tipo de administração de ferro, essa via, ela vai necessitar que a criança esteja em uma clínica, em um hospital, tenha todo o acompanhamento e fique por um tempo ali em observação durante todo o procedimento e após a ele. Então, o médico vai ter que analisar qual que é o grau de anemia da criança, né, qual é a quantidade que ela precisa, o quão rápido ela precisa receber esse ferro, para observar se essa é uma possibilidade melhor para a criança naquele momento. E muitas vezes, quando a criança não tem anemia, porque os sinais clínicos, né, gente, o pediatra consegue observar bem esses sinais clínicos, mesmo antes de fazer o exame de sangue, no consultório. A criança, ela mostra que ela pode estar com anemia, ela fica mais pálida, as mucosas, né, essa parte de dentro aqui do olho, dentro da boca, que é a parte da mucosa que tem que ser mais vermelhinha, ela fica mais pálida, a criança ela fica mais letárgica, mais molinha, ela não responde aos comandos para a idade que ela tem, então o pediatra também consegue analisar isso no consultório, e tendo esses sinais clínicos, o ideal é que se peça um exame de sangue para confirmar se tem realmente o quadro de anemia ou não, para avaliar a dose que vai ser dada e o tratamento que vai ser proposto para aquela criança, tá ok? Então quero saber de vocês, o que já aconteceu com os filhos de vocês com a entrada do suplemento de ferro. Ah, uma outra questão também, gente, o suplemento de ferro, né, até pela coloração dele, que é um marrom bem forte, quase puxando para o preto, ele vai tingir as fezes da criança, então as fezes vão ficar enegrecidas mesmo, e um efeito colateral bem clássico aí do suplemento de ferro é prender o intestino, a constipação intestinal. Então isso também pode ser um dos efeitos do suplemento de ferro.
falando, Ju, qual marca, qual marca? Eu não posso aqui falar numa aula sobre marcas, até porque hoje pode ser uma marca segura, que na forma da fabricação não tenha proteína, e amanhã eles podem mudar. Então eu não tenho, né, para a segurança de vocês, eu não falo marcas, eu ensino o que fazer. Eu ensino como ler a bula, tem que ler componentes e recipientes, e tem que entrar em contato com o saque perguntando se o suplemento tem a proteína ou traços da proteína do alimento que o seu filho ou filha reajam. É isso que a gente tem que fazer sempre para ter total segurança, tá? Porque um suplemento ou medicamento que são seguros para a PLV hoje, amanhã podem não ser, como eu já vi várias mudanças nesse sentido. Então, é o que eu sempre falo para as mães dos meus pacientes. Vocês têm que, né, a família, não só a mãe, os cuidadores da criança que têm a obrigação, sim, de ler a bula e entrar em contato com o saque para confirmar a segurança de suplementos e medicamentos. Esse é o processo, tá? Esse é o processo. Agora, parece, Amanda, que realmente a criança não está tolerando a presença do ferro. Se você já fez várias mudanças aí, aparentemente ela não está dando conta mesmo do ferro ali no intestino. Aí tem que olhar se a dosagem, né, tudo que eu falei aqui com você, se a dosagem está correta, se tinha alguma proteína, fazer a introdução de forma lenta e gradativa, escalonada ao longo do dia. Essas são as dicas para uma melhor adaptação da criança ao ferro e para a gente entender até onde ela tolera. Agora, se tiver quadro de anemia instalado, se for de moderado a grave, sim, vocês têm que conversar aí com o médico que está fazendo o acompanhamento da criança para ver se o ferro endovenoso é o mais indicado. A Érica falando aqui que não tem o diagnóstico de APLV fechado, se é indicado iniciar o ferro, que está morrendo de medo. Érica, se a criança estiver em quadro inflamatório intestinal moderado a grave, tome cuidado, né? O que eu recomendo? Se ela não tem quadro de anemia instalado, a gente precisa primeiro estabilizar essa criança, desinflamar esse organismo, desinflamar esse intestino para a gente ter mais segurança para entrar com ferro, porque senão o ferro pode entrar e colocar tudo a perder, realmente, gente. Eu já vi criança fazendo assim, estava estabilizado, o paciente que eu estava acompanhando, tá? Mas tinha um quadro de anemia leve, confirmada por exame de sangue, instalado também. Então, a gente estabilizou a criança, melhorou ali a qualidade do intestino, aguardou um tempinho e voltamos com a suplementação de ferro bem devagar e a criança reagiu com muitas reações intestinais e com muito sangramento intestinal na primeira gota do suplemento. Aí a gente teve que repensar o tipo de tratamento realmente.